foi dito, o capítulo de hoje é o 28, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que geralmente a gente tende a pular, quando a gente chega no Evangelho segundo o Espiritismo nas preces do espírita, não tem paciência para estudar a coletânea de preces. Nós entendemos ser desnecessário. Curiosamente, logo na primeira oração que Kardec foi intuído para estudar, foi a oração dominical, que nós conhecemos como Pai Nosso que estás nos céus. E dessa, então, ele passou a estudar muitas outras mais. Hoje, nós teremos a incumbência de estudar, de conversar sobre dois tópicos relacionados às preces espíritas. A primeira chama-se, pode ficar aí, volta. Ação de graças por um favor obtido. Como assim ação de graças? Um agradecimento. Orarmos para agradecermos algo que até então julgávamos muito difícil, impossível, inatingível. Em outras religiões a gente ouve a palavra milagre. Nós espíritas sabemos que o milagre não existe. O milagre é fruto de um esforço muito grande da nossa parte, principalmente em nos modificarmos, para que assim então os irmãos espirituais possam nos auxiliar, nos orientar naquela resposta, naquele favor obtido. E logo depois, vamos nos itens 28 e 29. E logo depois serão as preces relacionadas a ato de submissão e resignação. Mas vamos lembrar de uma questão aqui. Submissão em relação à doutrina espírita não tem nada a ver com nós aceitarmos maus tratos, sofrimento, pesos que não tenham necessidade. Não é isso não. Submissão em relação à doutrina espírita significa dizer que nós estamos aceitando os desígnios de Deus. Estamos submissos a uma vontade superior, a uma vontade maior. E quando falamos de resignação, é nós continuarmos caminhando passo a passo mediante essa aceitação. Porque às vezes a submissão nos exige algumas provas. Nós falamos para a espiritualidade assim, não, estou apto para passar por tal teste. E aí eles falam, tá bem, então vamos testá-lo de tal forma, em tal período. Precisamos ser submissos nesses momentos. E resignados. Porque às vezes a prova pede uma dor, pede uma mudança de rotina que nós não estamos tão habituados. E é preciso ter, além dessa resignação, paciência também. Perfeito? E os itens são do 30 até o 33. Luizinha, agora pode avançar. Começamos assim. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benéficos, ali foi mal, erro falha mesmo, benefícios, pelos benefícios que me has concedido. Curiosamente, todas as orações sempre vão pautar de que forma? Nos reconectando com o Pai. Toda prece, que geralmente é para louvar, para agradecer e para pedir. Tá? Assim também nos foi respondido lá no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado qual a finalidade da prece. Então, louvar, agradecer e pedir. Só que geralmente nós só lembramos da prece para pedir. Como assim? É porque geralmente a gente só lembra de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, em momentos de aflição. Quando está tudo bem, muito raramente a gente lembra de acordar, olhar para o céu azul e falar assim, Pai, obrigado por este dia lindo. Já é uma prece. Né? Ou simplesmente olharmos para o céu e falar, Senhor, obrigado por estar vivo. Geralmente é, Senhor, vou fazer uma prova na escola
Aí o pai vai falar assim: você estudou? Você se dedicou? Você ficou acordado até tarde vendo televisão ou estudando? Porque tem uma outra passagem do Evangelho que a gente já estudou que fala assim, ó: pede que o céu te ajudará, faça por ti que o céu te ajudará. Ou seja, se nós não fizermos por onde, o céu não vai fazer nada além daquilo que nós tenhamos a oferecer. Eles não vão além do nosso livre-arbítrio, além do nosso esforço, além da nossa vontade. E para orar, vamos lembrar um outro detalhe. Tem local indicado para orar? Não. Tem horário? Também não. Postura, né? Ou de joelho, sentado, de pé, deitado. Não. Então, só para assim percebermos também o quão é fácil conversarmos com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, que nós não precisamos simplesmente aguardar aquele momento em que a condução de repente vai sofrer, né, algum tipo de susto. Não, nós podemos estar preparados. Né? O Senhor Djalma vai falar, né, do medo da morte, né, sem ter morte. Né? Como nós também não precisamos ter medo de viver, desde que estejamos afins, né, com os nossos amigos espirituais. Avança aí, Lizinha, por favor. Aí a prece continua assim. O texto, amados e amadas, como assim eram muitos textos, o que eu optei? Trouxe os textos das preces e vou tentar pautar a exposição nas explicações que são dadas, tá? E também em outros livros e em outras lembranças. Então, quem quiser me ajudar também com outras lembranças, por favor, fique à vontade. Aí o texto continua assim: indigno eu seria se os atribuísse, né, os favores, né, os benefícios, ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Percebam que a imagem é a mesma, porém com três situações bem diferentes. Naquela primeira, tem uma pedra que aparentemente está parada, ou ela pode estar rolando para baixo, ou ela pode também estar rolando para cima. Fiquem assim, bem à vontade para tentar entender a proposta. Que essa pedra, na verdade, são os favores, né, que nós precisamos receber. Ou seja, são obstáculos que nós ainda estamos enfrentando. Mas se nós não entrarmos naquela segunda posição, para empurrar, para suplantar, para conseguir superar os obstáculos, o obstáculo vai continuar existindo. Lembrei da prova na escola. Enquanto nós não estudarmos, nós não vamos conseguir aprender a disciplina de forma adequada. Isso eu estou lembrando da escola. Serve para qualquer campo. Profissional, pessoal, familiar, né? Relacionamento com a vizinhança. Tudo passa por essa questão. Então existe lá a necessidade, de repente, de superarmos algo, ou individualmente, ou coletivamente. A segunda hipótese, então, seria, né, cada um de nós iniciando esse esforço para superar, para suplantar o problema, o obstáculo. Só que o texto lembra do seguinte: eu seria indigno se pensasse que eu sozinho tenho forças, tenho, né, a capacidade para superar esse problema. Aí nós então vamos agora para a terceira situação, que tem então assim, uma espécie de uma mão que tem uma força muito superior à nossa, mas perceba, a mão ela não remove o problema. A mão auxilia para que o problema não fique maior ou mais insuportável do que nós conseguimos suportar. E como assim? Como nós estamos falando de prece, vamos lembrar que Jesus também nos deixou um ensinamento muito simples. Ele disse assim, ó: vinde a mim todos vós que sintais
aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós que temos problemas, que teremos problemas, porque o mundo ainda é de expiações e provas. O que isso significa? Que nenhum de nós está aqui com a nossa conta totalmente quitada. Todos nós temos algo a saldar. Todos. Tá? Então o que Jesus nos fala? Porém, mesmo com essa promissória, com essa duplicata, com essa dívida, se nós procurarmos segui-lo, se nós procurarmos fazermos o que ele ensinou, o que ele recomendou, essa pedra fica mais leve. Mas por que ela fica mais leve? É porque nós ficamos mais fortes. Também. Mas não por sermos capazes sozinhos, e sim por estarmos agora contando com o auxílio de muitos. Nossos irmãos, quando abriram nossa reunião de hoje, lembraram dos nossos amigos espirituais, nossa irmã Maria da Luz, Dr. Bezerra de Menezes, página de Emmanuel, parceria com o Chico Xavier, que também já está no mundo espiritual, só para lembrarmos alguns. Fora os irmãos que já trabalharam aqui na casa, que também trazem mensagens psicofônicas para deixarem claro que o trabalho continua. Então, assim, fica tranquilo de empurrar. Por quê? Porque agora nós admitimos a nossa humildade do tipo, olha, preciso de ajuda, precisamos de ajuda. E a ajuda vem. Mas de que forma? Pela prece. Nenhum irmão vai chegar ao nosso lado sem nós pedirmos. Minto. Até chegam, mas não chegam para auxiliar. Esses que chegam, às vezes, chegam para aproveitar algum momento de invigilância, e aí eles chegam sem convite. E para, às vezes, poderem também se distanciar, vamos precisar novamente do auxílio da prece, da vigilância, do cuidado, para voltarmos àquela frequência, àquela sintonia que nós não deveríamos ter perdido. Ok? Peraí, Luizinho, você está pedindo para avançar. O pior que pode. Não avança ainda não. Aí vocês podem me perguntar se tem mas João, esses obstáculos são materiais? Não. Até porque seria muito injusto se nós disséssemos que só somos auxiliados na manutenção dos nossos empregos. Não. Só somos auxiliados na manutenção da nossa saúde. Também não. Por aí também passa o quê? A nossa paz interior. Que aí nós estamos falando o quê? De obstáculos morais. Aquelas questões, às vezes, que assim nos colocam à prova. Naquele dia que nós não estamos tão pacientes, e aí é o dia que as pessoas, então, precisam ligar para a gente, trocar e-mail com a gente, e é o WhatsApp. E por mais que a gente, às vezes, queira ficar quieto, em silêncio, mas é o dia que nós precisamos trabalhar mais. E é um teste, é um obstáculo. Porque se nós falarmos assim, olha, só amanhã perdemos algumas oportunidades. Porque quando nós nos colocamos em uma necessidade acima do outro, nós estamos julgando que o outro talvez não precise tanto quanto nós estamos precisando. E aí, além do julgamento, tem uma outra palavrinha que é extremamente nociva, chamada egoísmo. Então, quando nós só queremos fazer a nossa vontade, lamentavelmente, estamos sendo egoístas. Avança aí, Luizinha, por favor. Eu estou usando a minha cola, amados e amados, porque assim, se eu não usar, eu vou falar até meia-noite. Aí eu sei que eu tenho horário. Então, com a cola, eu fico sabendo também onde eu estou, para poder administrar o tempo. O texto continua assim: bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo
guardião. Quem é o anjo guardião? Quem é o anjo guardião? É a pergunta que não quer calar. E outra questão, existe anjo? Né? Existe aquele ser que foi criado perfeito. Deus já criou um ser celeste perfeito, sem precisar passar por provas, por expiações. Né? O anjo, né, guardião, como está sendo dito aqui, é um espírito designado por Deus para ser o nosso instrutor pessoal. Aquele irmão que, além de ser instrutor, é professor, é pai, é mãe, é irmão, é aquele amigo dos momentos difíceis, sabe? Quando você às vezes está com aquela vontade imensa de chorar, com certeza ele está perto, abraçando, afagando o rosto, fazendo cafuné na cabeça. Sabe a nossa história. Então, eu não vou nem... Olha só, aproveitando a ajuda do Marcão. A minha história, Rômulo, só tem 42 anos. Não. Esse irmão conhece uma história que é mais longa. É isso que o Marcão está querendo falar. Tá? Que ele não conhece a nossa história enquanto encarnado. Ele conhece a nossa história enquanto espíritos que estão precisando de alguns cuidados, de alguns carinhos. Né? Ele conhece, inclusive, a nossa dificuldade, assim, né? De memorizar, por exemplo, né, a tabela periódica de química, né? Ou a tabuada em matemática, né? Ou, de repente, como se usa vírgula, né, numa redação, ou ponto e vírgula. Então, esse irmão, ele conhece essa nossa dificuldade. A nossa impaciência. Então, impaciência, intolerância, invigilância. Né? Esse irmão também sabe as nossas fraquezas morais. Então, por isso que às vezes nós escutamos aquela vozinha assim: não faz isso hoje não. Cuidado. Cuidado. Acorda mais cedo. Ou então vai dormir mais cedo. Ó, você gosta de sorvete, né? Mas come uma bola menos. Ó, um determinado irmão vai te procurar hoje. O nervo é um pouco desequilibrado. Você vai precisar ter mais tolerância. Então, alguns avisos que, quando a gente, né, está diante, então, do problema ou da questão, ou do irmão ou da irmã, a gente vai lembrar: eu fui avisado. Às vezes também pode vir em sonho, né? Porque quando a gente dorme, nosso espírito se desprende da matéria. Então também esse irmão, ele passa a ter mais afinidade, mais facilidade em entrar em contato conosco. E às vezes nós também temos alguns sonhos que parecem avisos. E são. Né? E aí, ainda aproveitando esse tema, é algo tão interessante, tão importante, tão sublime essa relação que existe da espiritualidade superior conosco, para deixar claro que ninguém está só. E assim, enquanto eu estudava essa passagem, eu estava lembrando. Olha que coisa curiosa. Para quem leu o livro Paulo e Estevão, há um momento que Paulo está assim muito triste. E ele já tinha lá, né, os protetores dele, ele já tinha o pessoal envolvido com a tarefa dele. Mas ainda não era suficiente. Os irmãos não estavam conseguindo tocar o seu coração. Jesus então pessoalmente aparece para ele, dá uma mensagem de ânimo para que ele robustecesse, né, a fé, permanecesse firme na tarefa. E Jesus ainda fala assim: olha, eu vou pedir para que Estevão também fique mais próximo de ti. Então, só para deixar claro que quando a tarefa também está difícil, a proteção, o auxílio, a ajuda aumenta. Perfeito? E outra lembrança ainda, para deixar claro que nós nunca estamos sós. Tem uma passagem do Evangelho bíblico, ficou conhecido como a transfiguração do corpo de Jesus no Monte Tabor. Curiosamente, Jesus chama para si Pedro, Tiago e João. E eles sobem um monte, chegando lá, ele entra em prece, e o vaso físico dele não é capaz de conter o padrão vibratório que o Espírito
Então aquele corpo explode em luz. Só que nesse momento que aquele corpo explode em luz, os outros três, além de verem Jesus com um corpo luminoso, veem também dois outros irmãos, que chamam de Moisés e Elias. Tanto que é curioso que perguntam: Senhor, será que devemos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? E Jesus, então, percebendo a inocência daquela pergunta, não, apenas testemunha, mas olha, o que estão vendo aqui, só testemunha após a minha morte, para que também assim não se virasse, né, alguma notícia tão desnecessária. E Jesus nos deixa clara a necessidade dessa cooperação, desse auxílio, dessa ajuda, quando ele, ao invés de cumprir a tarefa dele sozinho, ele convoca 2 irmãos. Ele não tinha capacidade de, né, tocar sozinho? Não, ele chama 2. E alguém me pergunta: e aí, Rômulo, todo mundo com nível superior? Que nada, até tinha. Deviam ter uns 2 lá com nível superior para a época, mas a maioria, pescador, a maioria, pessoas muito simples, muito humildes, até para que eles pudessem entender a mensagem, para propagar também para onde? Para a região que eles circulavam. Talvez assim, um físico, né, com doutorado, não consiga falar do Evangelho para quem não tenha tanta instrução em uma roda onde as pessoas também não tenham tanta instrução. Então, para deixar clara essa necessidade de atingir determinados irmãos ou irmãs em relação ao que eles estavam ávidos e aptos para, né, receber. Vamos só para colocar, né? Você falou que quem são esses anjos guardiões, né? Eles foram criados assim? Não. Aí você acabou não concluindo. E o penante. Então, esses anjos guardiões, amados e amadas, são espíritos, né, que, como nós, também foram criados simples e ignorantes. Porém, como eles se esforçaram mais, como eles foram mais vigilantes, como eles foram mais cuidadosos, eles conseguiram evoluir mais do que nós. Mas vocês podem me perguntar assim: mas será que eles são mais velhos do que nós? Talvez sim, talvez não. Quando eu digo mais velhos, em relação assim, no momento em que nós passamos a reencarnar-nos em corpos humanos, tá? Pode ser que um anjo guardião tenha iniciado a tarefa conosco um pouco antes ou um pouco depois. O fato é que hoje ele tem a capacidade de nos orientar em virtude do próprio esforço que ele conseguiu angariar, que ele conseguiu mérito para ele. Perfeito? Então, assim, são espíritos. Um dia, não sei quanto tempo isso vai levar, cada um de nós também será um anjo guardião. Um dia. Não sei quanto tempo leva. Reza a lenda que as mães estão mais avançadas na tarefa, né? Porque assim, né, tem um dito popular, né, que um pai, né, às vezes não é para um filho, né, mas uma mãe é para infinitos filhos, né? E uma mãe, né, uma vez que a mãe é mãe, ela chora enquanto o filho está encarnado. Como assim? A mãe tem 100 anos, o filho tem 75. Essa mãe vai continuar se preocupando com esse filho. O pai nem tanto, mas a mãe continua. Algo parecido com o que a gente já ouviu falar de, né, amor incondicional. Por isso que a doutrina espírita nos lembra que o que mais se aproxima do amor divino é o amor materno. Porque o filho às vezes pode ser malcriado, respondão, né, invigilante, e a mãe está ali, firme. Avança, por favor, Luizinho. Esse texto encerra a parte de ação de graças, né, para um pedido obtido. Fala assim: afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi, e de não o aproveitar somente
para o bem. Aí a imagem, né, que eu usei é até para mostrar assim, como que às vezes nós somos tão orgulhosos. Né? A gente se coloca diante do espelho e nos vemos como o Superman, né, como um grande herói. Né? Quem for fã dos X-Men vai se ver aí como o Wolverine. Enfim. Entretanto, quando nós nos damos as costas, na realidade nós nos comportamos e agimos como o nosso estimado Pateta. Né? Coitado do Pateta. Coitado do Pateta. Tem isso. Para quem é mais novo, talvez não conheça o personagem, mas Pateta foi um personagem, né, da turma do Mickey, né, que era muito comum em se atrapalhar em tarefas muito simples. Às vezes até para trocar uma lâmpada, nossa, assim, acontecia, né, mil aventuras, mil coisas. Era puro, fazia sem maldade as coisas. Não, então, mas o gracioso do Pateta era exatamente isso, ele não tinha maldade, só que ele pensava que sabia fazer. Mas quando ele tentava, faltava assim, até o básico do básico para ele poder fazer o que era o necessário. E uma atrapalhada atrás da outra. Só que nessa parte aqui também é muito legal a gente lembrar que às vezes, né, depois que a gente passa naquela prova na escola, depois que nós desenvolvemos alguma tarefa muito importante, né, é comum termos alguns problemas. Né, ou precisarmos então descobrirmos alguma coisa, descoberta científica, né, confeccionar alguma obra, alguma coisa, né, diferente. Só que é muito comum, quando conseguimos realizar essa tarefa, nós batemos no peito e falamos assim: eu sou mais eu sou o cara, né, ou ela é a cara, é sempre assim. Porém, como nós vimos nos slides anteriores, né, geralmente, não estamos sós. Ainda na mensagem anterior, na imagem anterior, quando eu falei de Paulo, né, Paulo também é muito perspicaz quando ele nos lembra que ele e todos nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Mas não fiquemos assustados, porque essa nuvem de testemunhas tende para os dois lados, só que a nuvem é muito maior para quem deseja o nosso bem do que para quem aplaude as nossas, né, atitudes de pateta. Óbvio que precisa e depende muito mais também da nossa vontade de fazer diferente. Porque assim, a doutrina espírita sempre vai nos lembrar que a nossa própria mudança depende muito de cada um de nós. Depende muito do nosso esforço e da nossa vontade. É uma prática. Eu lembrei da questão da tabuada. Da mesma forma, a questão do relacionamento. Né? Se nós precisamos aprender a ouvir mais, qual é a primeira tarefa? Falar menos. É a primeira. Por mais que nós não gostemos de ficar em silêncio. Mas primeira tarefa, ficamos em silêncio. E a segunda tarefa? Vamos ouvir. Agora, a doutrina nos lembra que é ouvir com atenção. Né? Não é ouvir do tipo, mas o que você disse mesmo, hein?